Nessa aula, nós vamos aprender um pouco sobre os aminoácidos. Eles fazem parte da composição das proteínas, mas não é apenas isso. Todos os compostos nitrogenados do nosso organismo acabam sendo produzidos a partir dos aminoácidos, como a creatina e vários neurotransmissores. A sua estrutura química é composta por um carbono central, chamado de carbono alfa, ao qual se ligam determinados grupamentos químicos, como a carboxila, o grupamento amino, tem também o hidrogênio, na posição oposta, e um grupo R, ou cadeia lateral, que é o que vai ser diferente em todos os aminoácidos, ou seja, essa parte daqui para cima, ela é comum, ela é igual em todos os aminoácidos, e apenas essa parte baixa, a cadeia lateral, é que vai ser diferente em todos eles. Esse carbono alfa, na maioria dos aminoácidos que formam as proteínas, forma um centro assimétrico. Ele é um carbono quiral. O que é isso? O carbono quiral, ele faz as 4 ligações com grupos diferentes. Então, nesse caso aqui, uma das ligações é com a carboxila, a outra ligação com o grupamento amino, a outra com o hidrogênio, e aqui na cadeia lateral tem que ter algo diferente das outras 3, tá? Qual é a consequência disso? Então, por causa do carbono assimétrico, os aminoácidos podem existir de 2 formas, os isômeros óticos ou enantiômeros. Existe a forma L, no caso, nesse exemplo aqui, a L-alanina, e existe a D-alanina. É como se fossem imagens no espelho, uma da outra, tá? As formas L, elas são extraídas de proteínas, ou seja, são as formas naturalmente encontradas nas proteínas. Elas estão escritas no nosso DNA. Então, através do código genético, pela leitura da sequência de bases do DNA, são feitas todas as proteínas. Os seres vivos conseguem colocar os aminoácidos corretos na ordem certa para a formação das proteínas, mas o código genético só tem instrução para a colocação dos L aminoácidos, e claro que com algumas exceções. Os aminoácidos são classificados de diversas formas, tá? Com relação à sua estrutura, existe a classificação de acordo com a polaridade do grupo R em pH 7, em pH neutro, tá? Então, o grupo R vai ser o diferencial. Todo o restante do aminoácido é igual, então a gente tem que pegar aquilo que é diferente, tá? Então, se o grupo R for apolar, ou seja, hidrofóbico, todos os aminoácidos dentro desses que tenham essa característica serão chamados de apolares. Já quando o grupo R é hidrofílico, ou seja, tem afinidade pela água, o aminoácido será classificado como polar. Então, por esse critério, eu tenho 2 grupos de aminoácidos. Os apolares, que tem o grupo R hidrofóbico, e os polares, que tem o grupo R hidrofílico. Dentro dos polares, eles vão ser divididos também pela carga elétrica do grupo R. Tem aqueles que são neutros, os ácidos, que têm carga negativa em pH 7, e os básicos, que têm carga positiva em pH 7. Tá? Então, isso se refere ao grupo R, porque aqui na carboxila, a gente já tem uma carga aqui, negativa, e no grupamento amino já existe aqui uma carga positiva, uma terceira carga que será encontrada no grupo R. A classificação, gente, é sempre arbitrária, ou seja, difere de acordo com a interpretação, tá? Dentro dos apolares, a gente vai encontrar a glicina, a alanina, valina, leucina, metionina e isoleucina. Todos eles vocês podem observar que o grupo R tem característica hidrofóbica, composição basicamente de carbonos e hidrogênios. Destacando aqui alguns conhecidos como BCAA, que são usados como suplementos por atletas ou pessoas que
querem uma atividade física, querem ter mais energia, tá? Eles são utilizados muito nesse sentido. Então, são eles a valina, a leucina e a isoleucina, tá? Então, eles podem fornecer energia para músculo, coração e cérebro, ainda em determinadas situações. Alguns aminoácidos possuem na sua cadeia lateral um anel aromático, tá? Um anel benzeno. São eles a fenilalanina, esse primeiro, a tirosina, aqui no meio, e o triptofano. A fenilalanina, ela é um aminoácido essencial, ou seja, nosso organismo não produz e é necessário que ele seja incluído na dieta. Então, ele vem a partir das proteínas da alimentação. Já a tirosina é considerado um aminoácido não essencial, porque o nosso organismo produz a partir da fenilalanina, ou seja, o nosso corpo tem uma enzima que transforma a fenilalanina na tirosina. Então, essa transformação é dependente de uma enzima, a fenilalanina hidroxilase. Alguns indivíduos têm deficiência nessa enzima por um erro genético. Então, o gene defeituoso, que é recessivo, ou seja, ele deve ser herdado de ambos os pais, o indivíduo tem que ser homozigoto para esse gene, então ele não consegue produzir essa enzima em quantidade suficiente. Esses são os fenilcetonúricos, então eles devem evitar a ingestão excessiva de fenilalanina, tá? Já a tirosina, né, que é o produto dessa transformação, a maior parte é transformada em melanina, pela atuação de uma outra enzima, que é a tirosinase. Então, aqui a enzima 3 é a tirosinase, e ela pode também estar deficiente em alguns indivíduos, que são os albinos, tá? Então, os albinos, eles têm um gene defeituoso também, dose dupla, um gene recessivo, e pela falta da tirosinase, eles não conseguem produzir a melanina. A tirosina também, ela é a base para a produção da tiroxina, que é um hormônio tireoidiano, tá? Então, também existe a possibilidade da falta da enzima responsável por isso, que é a tireoperoxidase. Então, esses indivíduos sofrerão de um hipotireoidismo congênito, ou seja, esses aminoácidos, eles estão envolvidos numa série de anomalias, numa série de doenças genéticas, pela falta de uma enzima para fazer o seu metabolismo. O triptofano, que é o terceiro lá daquela lista, ele serve de base para a produção de várias substâncias, como a serotonina e, na sequência, também a melatonina. Existem os aminoácidos que são polares, ou seja, que tem o grupo R hidrofílico, mas que eles são neutros, ou seja, eles não apresentam carga elétrica neste grupo R em pH 7. Então, são eles a serina, a treonina, cisteína, prolina, asparagina e a glutamina. Temos os aminoácidos classificados como básicos, porque eles apresentam carga positiva em pH 7. Tem lá no grupo R, a gente consegue ver aqui um sinal positivo, tá? Nessa parte que está de vermelho. Então, são eles a lisina, a arginina e a histidina. Os aminoácidos classificados como ácidos são o aspartato e o glutamato. Então, notem que eles têm um segundo, né, grupamento carboxila lá na sua cadeia lateral. Esses nomes devem ser já conhecidos de vocês, porque o aspartato, ele lembra o aspartame, porque ele entra na sua composição. Já o glutamato está presente no glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Está aqui a fórmula do aspartame, só por curiosidade. Ele é formado pela parte do aspartato e mais um outro aminoácido que a gente já viu, que é a fenilalanina, tá? Então, eles formam esse conjunto, que é um edulcorante, ou seja, um adoçante artificial. Uma outra classificação dos aminoácidos envolve o fato de o nosso organismo produzir ou não. Então, eles são classificados em essenciais quando não são produzidos pelo organismo, ou seja, eles são necessários na dieta,
como exemplo a fenilalanina, a histidina, leucina, isoleucina, metionina, treonina, triptofano e valina. E temos os não essenciais, que são aqueles produzidos pelo nosso corpo. Então, através de um processo de transaminação, ou seja, de transferência do grupo amino de um aminoácido para uma outra substância, um intermediário do metabolismo, né, o que a gente chama de um esqueleto de carbono, esses outros aminoácidos eles podem ser produzidos. Mas notem que eu preciso já ter um grupamento amino de algum aminoácido para que isso possa ser feito. Então, dentro dos não essenciais, a gente tem como exemplo a alanina, glicina, o glutamato, o aspartato, asparagina, glutamina, cisteína, serina, lisina, prolina, arginina e tirosina. Esses asteriscos aqui é só para lembrar que a fenilalanina, que é um aminoácido essencial, vai ser necessária para a produção da tirosina. Então, a tirosina ela é não essencial porque o nosso corpo produz, mas nós dependemos da oferta de fenilalanina na dieta para que ocorra essa produção. O mesmo acontece aqui com relação à metionina e à cisteína, então com dois asteriscos. Por quê? A cisteína e a metionina elas contêm enxofre no seu grupamento R. E para a produção da cisteína, esse enxofre acaba vindo da metionina, ou seja, eu preciso da metionina, um aminoácido essencial, para conseguir produzir a cisteína, por causa do enxofre. Uma outra classificação tem a ver com a metabolização desses aminoácidos, do seu esqueleto carbônico, que é a sua parte retirado, né, o grupamento amino. Eles podem ser glicogênicos, ou seja, quando o seu esqueleto carbônico pode ser convertido em glicose em um processo chamado de gliconeogênese, ou seja, síntese de uma nova glicose. E outros são cetogênicos, ou seja, o seu esqueleto carbônico pode também ser convertido em corpos cetônicos ou em cetonas, que serão usados para a síntese de energia. Tá? Então, são substâncias que podem ser utilizadas através do ciclo de Krebs para a produção de energia. Então, alguns aminoácidos são exclusivamente glicogênicos. Outros são glicogênicos e cetogênicos. Tá? O esqueleto carbônico deles pode servir para essas duas vias metabólicas. E tem alguns que são apenas cetogênicos.